Olá, amigo soldador, seja bem-vindo a mais um Sumig Dicas. Você sabe o que é o ciclo de trabalho de uma máquina de solda? Então vem comigo porque a gente vai conferir isso agora. Antes de começar a dica de hoje, já deixe seu like, inscreva-se no canal para ficar bem informado sobre todas as novidades do mundo da soldagem. O ciclo de trabalho é determinado pelo fabricante do equipamento e é uma porcentagem do ciclo de tempo, tendo como base 10 minutos, em que a máquina pode operar sem que a temperatura de seus componentes principais suba excessivamente, podendo comprometer o seu desempenho. Por exemplo, uma máquina possui 300 amperes e 34 volts de saída, com um ciclo de trabalho de 100%. Na prática, significa que a máquina pode operar com a saída mencionada, sem interrupção e sem comprometer termicamente seu desempenho. Por outro lado, caso a máquina possuir os 300 amperes e 34 volts de saída com um ciclo de trabalho de 60%, significa que a máquina pode operar com esta carga até 6 minutos em cada intervalo de 10 minutos. Ou seja, após 6 minutos com a carga mencionada, a máquina deve parar de soldar e ficar ligada esfriando seus componentes por 4 minutos. Após este tempo, a solda pode continuar. Para evitar o superaquecimento, existem várias alternativas, como ventilação contínua, ventilação automática, entre outras. Essas alternativas são recursos utilizados pelos fabricantes para esfriar e reduzir a temperatura dos componentes mais críticos. Existem componentes para desligar a saída da máquina, caso o equipamento sofra um superaquecimento por excesso de trabalho ou por não respeitar o ciclo de trabalho determinado pelo fabricante. Geralmente, o painel da máquina tem um indicador luminoso que acende caso a temperatura interna da fonte ultrapasse o limite pré-definido. Há casos de máquinas que superaquecem por outras razões. As principais são: primeiro, cabos de soldas enrolados formando bobina. Segundo, cabos de solda enrolados sobre a fonte. Terceiro, interior da fonte com detritos gerados por esmeril, entre outros. Importante, preste sempre atenção na potência real da máquina. Existem casos em que o fabricante utiliza uma nomenclatura que sugere uma amperagem maior do que a máquina realmente apresenta. Por exemplo, vamos imaginar uma máquina MiG 400. A intenção é que tenha saída de 400 amperes, mas na realidade tem no máximo 250 amperes. Portanto, sempre exige a documentação do equipamento, onde se menciona os valores reais que devem ser correntes amperes e tensão volts. Um detalhe muito importante: o ciclo de trabalho e seu respectivo cálculo é exigido por normas, NEMA ou IEC. Portanto, somente compre máquinas e tochas de solda que sejam fabricados por uma dessas normas. E aí, gostaram da dica de hoje? O Sumig Dicas fica por aqui, nos acompanhe nas redes sociais e para você do YouTube, já sabe, deixe seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos do canal e não esqueça de deixar sua sugestão ou dúvida nos comentários. Até mais! Mencionada, sem esfriando seus componentes. Automática, volta de novo, o limite pré-definido. Corre.